Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Está preparado para mudanças? Então fique aqui com a gente, porque aqui você vai receber dicas e informações que vão trazer transformação para a sua vida. Esse é o Vida e Saúde, esse programa que acontece aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Eu quero agradecer a todos os colaboradores, a nossa equipe aqui é enorme. O programa acontece por causa dessa gente toda que sempre nos apoia, nos ajuda, nos recebe. E eu também quero mandar um beijo para Renata Choi, que é responsável pelo nosso figurino. E tem também muitos outros colaboradores que são anjos da esperança, de maneiras assim criativas. Muito obrigado. Olha, Vida e Saúde está recheado de coisas boas. Hoje nós vamos falar sobre intestino. Esse é um órgão do corpo que a gente precisa dar uma atenção especial sim, porque quando a gente não está com ele funcionando direitinho, a nossa vida inteira pode ser alterada, afetada e para muito pior. Tem também uma conversa sobre síndrome metabólica, é um nome até diferente, mais moderno, mas é um problema que persiste já há muito tempo e é decorrente das doenças modernas, como obesidade, como diabetes, como o estilo de vida bagunçado que a gente infelizmente vê cada vez mais frequente na vida de todos os nossos conhecidos amigos brasileiros. Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, também pelo Twitter, os endereços estão aparecendo aqui no seu vídeo. E os seus comentários também são muito importantes para que o Vida e Saúde possa acontecer e possa atender às suas necessidades. Tem receita lá no blog, novotempo.com/vida e saúde, e tem também muitos vídeos sobre programas, sobre assuntos que nós já tratamos aqui no Vida e Saúde. Se você ouviu dizer e quer muito rever esses temas, é só entrar aí no blog que você encontra tudo isso e muito mais. Tá só começando, agora é hora de conversar com o Dr. Ricardo Vargas. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Tenor. Olha só, eu tenho um dado aqui, segundo o Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal, se você vai ao banheiro de 3 a 4 vezes por semana, está tudo certo. Mas você diz que, na verdade, eu deveria ir conforme a quantidade de vezes que eu como. Se eu como 3 vezes ao dia, eu deveria ir ao banheiro. Que história é essa? Olha, se você olha para a fisiologia que é o estudo, que baseado no funcionamento do nosso corpo, diz que toda refeição gera estímulo de defecação. Agora, como que as pessoas estão comendo hoje 6 vezes ao dia e tem sido aceito eles irem de 3 a 4 vezes na semana? Você precisa ter volume suficiente em cada refeição para que isso gere o estímulo de defecação. E com essa nova moda aí de você comer a cada 2, a cada 3 horas, você fracionando ao máximo possível a sua refeição, você não tem volume suficiente para forçar a parede do intestino. E quando você não tem volume, não força a parede do intestino, você chega às fezes ali e ela fica estacionada. Ela espera chegar um novo bolo de fezes, se deu volume, pressiona e contrai, empurrando então. Se não deu volume, fica aguardando. E com isso você vai gerando uma constipação. Quanto maior o tempo de permanência desse alimento no intestino, maior a capacidade, a eficiência de absorção de vitaminas, de minerais, mas também de carboidrato. Então, o nosso corpo teria a possibilidade, num trânsito intestinal normal, de reter aquilo que ele precisa. Quando o trânsito fica lento, ele retém mais do que ele precisa. E aí estamos favorecendo o ganho de peso por conta do mau funcionamento intestinal. Olha, doutor, eu fiquei sabendo aqui de uma pesquisa, de algum estudo que foi feito na República Tcheca, que realmente comprova que 2 grandes refeições ao dia é melhor do que várias picadinhas. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, porque essa é uma dúvida de telespectador, então logo você precisa ficar ligado aqui no Vida e Saúde, porque a gente vai responder essa dúvida. Mas eu queria saber o seguinte, como é que a gente faz para ter um intestino funcionando belezinha? Porque tem gente que fala assim, Teru, sou vegetariano, como direitinho, mas meu intestino não funciona. Por quê? Quando se fala de funcionamento intestinal, o primeiro ponto é essa questão, o número de vezes que você come e o volume ingerido em cada refeição. Porque se você comer 5 vezes, mas fizer lanchinhos, não vai gerar... Não tem a possibilidade, porque você está comendo fracionado, muito pouco volume, que não gera essa contração. O segundo ponto é a quantidade de fibra que você ingere em cada refeição. As pessoas muitas vezes mudam o seu estilo de vida, tentam mudar a sua alimentação, mas não estão mudando muitas vezes o tipo de alimento consumido. Continuam ingerindo alimento refinado. E o alimento refinado, ele não tem fibra, é pobre em fibra. E a fibra é quem conduz o trânsito intestinal. Nós temos 2 tipos de fibra, uma fibra chamada de solúvel. A fibra solúvel, ela reduz o trânsito intestinal, ela é importante para o controle glicêmico. Dá um exemplo aí do que é fibra solúvel. Quando você pega a maçã, seria o interior da maçã.
E a insolúvel seria a casca da maçã. Tá. E as pessoas têm o costume de justamente tirar o quê? A casca. A casca. Então você acaba reduzindo a quantidade de fibra insolúvel, que acelera o trânsito intestinal, e comendo mais fibra solúvel, que retarda. O arroz integral também. O amido ali por dentro, ele é fibra solúvel. O amido nem é fibra. O amido é só um composto de glicose ligada a uma a outra através de ligações, né? Complicou. Então, Tá, assim, ó, amido é glicose. Só isso. Glicose, 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 glicose. Uma cadeia de glicose com as suas ramificações. Tá. Esse é o amido. Então, ele não tem fibra. A fibra do arroz é uma fibra integral porque ela é casca. Então, todas as cascas são essas fibras insolúveis que aceleram o trânsito intestinal. Isso é interessante comer. E esse é interessante, se você quer regularizar o trânsito intestinal. Agora, tem gente que fala, Teru, como tudo integral, meu intestino não funciona. Por quê? Porque tem outros fatores ainda que influenciam no funcionamento intestinal. Não é simplesmente a fibra que tem o papel de trânsito intestinal. O que mais? Se você pratica atividade física, você tende a ter um intestino que funciona melhor. Por quê? A atividade física, ela estimula a produção de massa muscular, ou ela trabalha com o tônus muscular. E quando você ganha tônus muscular, você ganha do músculo esquelético, né? Você ganha do músculo cardíaco, mas você também ganha da musculatura estriada lisa. Então você tem um músculo liso, que é o intestino, e ele se fortalece com a atividade física, então a contração se torna melhor. A contração melhor, você consegue impulsionar. Água? Qual é o papel da água, doutor? A água, quando você bebe, água e fibra, elas vão conseguir formar o volume fecal. Sem água, você acaba tendo que retirar a água do seu corpo na tentativa de fazer o bolo fecal. Então você retarda o trânsito intestinal porque tem que retirar a água do corpo. Então você precisa ingerir muita água. Quanto mais fibra você coma, maior é a tua necessidade de água. Senão você vai piorar o caso da constipação. E ainda tem a questão do nível de estresse. As pessoas hoje vivem com um nível de estresse muito alto. Né? E aí, para você controlar o estresse, a melhor estratégia que nós temos é sono, cedo. Porque você vai produzir a serotonina, e a serotonina é produzida no intestino. Olha que problema. Se ele não funciona bem, você produz pouca serotonina, aumenta o nível de cortisol. Quando você está, por exemplo, dirigindo seu carro e você leva uma fechada no trânsito, você leva um susto muito grande. E aí você libera muito cortisol. E a tendência, depois de um susto muito grande, é você relaxar os esfíncteres, na musculatura lisa. E você relaxa essa musculatura lisa a ponto de sentir vontade de urinar ou até mesmo defecar. Mas você está defecando o quê? Aquele bolo que já está lá na ampola retal e você está jogando fora. Mas se você dilatou a musculatura lisa do intestino, que precisa de um determinado volume para sofrer então aquela pressão e contrair para empurrar o bolo fecal. Agora ele está dilatado por causa do nível de cortisol que está circulando na tua corrente sanguínea. O volume de alimento ingerido vai ter que ser maior ainda. O tempo para você pressionar, causar essa pressão, esse desconforto nele, vai ser maior e você vai piorar o caso da constipação intestinal. Olha, uma coisa gera outra, eu estou percebendo aqui. Olha, só para relembrar, gente, então, muita fibra, bastante água, o exercício físico é fundamental, né, doutor? É. E o descanso também tem papel fundamental, o sono, o repouso tem papel fundamental para o bom funcionamento do intestino, acredite se quiser. Cálcio e vitamina D são coisas importantes também, porque como é musculatura, toda vez que você vai fazer a contração, você precisa de cálcio. Então, um baixo nível de ingestão de cálcio também influencia num péssimo trânsito intestinal. Tá certo. Obrigada, doutor Ricardo. Até amanhã. É um prazer. Agora é hora de autoestima, doutor, pastor Gustavo. Vai falar um pouquinho pra gente sobre o poder da autoestima. E ele tem aí uma diferença entre autoestima com U e autoestima com L. Você conhece, doutor Ricardo, a diferença? Essa eu não conheço. Vamos acompanhar junto, então, o doutor Gustavo. Olá, Teru! Olá, meus amigos do Vida e Saúde. Interessante nós pensarmos a maneira com que nós nos vemos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a autoestima. Como você acordou hoje? Você está bem? Se sentiu feliz consigo mesmo? A verdade é que a maioria das pessoas sempre sentem que falta um pouquinho, né? Por mais que esteja bem, vai se olhar, não, mas eu poderia mudar isso, seja alguma coisa na aparência, seja algo na sua própria vida. E todos esses elementos afetam a nossa autoestima. Sabe o que é autoestima? Autoestima é a maneira com que você se vê, a maneira com que você decide também se mostrar também para as outras pessoas e enfrentar os problemas. Uma pessoa com baixa autoestima,
é uma pessoa que na maioria das vezes não se sente capaz de fazer as coisas. É aquela típica frase do não, eu não consigo, eu não posso, é melhor que faça ele, não, passa, não, eu não vou conseguir. O outro faz melhor, sempre a outra pessoa faz alguma coisa melhor. Essa frase não está totalmente errada. Nós sempre vamos encontrar uma pessoa que pode fazer algo melhor, mas isso não quer dizer que você não possa fazer isso. Você tem um desafio, em frente, você vai se tornar uma pessoa melhor. Falando de autoestima, existem muitos elementos que formam a autoestima. Um deles é o seu temperamento. Tem pessoas que são um pouco mais introvertidas, um pouco mais fechadas, e elas vão ter uma maneira diferente também de reagir às situações. Tem pessoas muito mais extrovertidas, que já querem aparecer mais, que querem se destacar por algum aspecto, mas isso não quer dizer que ela tenha necessariamente uma autoestima mais alta do que a outra. Às vezes pode ser apenas uma maneira de tentar se proteger. Algumas pessoas com uma autoestima um pouco mais baixa podem se tornar muito amargas, muito difíceis, como uma maneira de proteção, quase como que um escudo. Não passe daqui. Mas todos nós podemos desenvolver uma autoestima melhor. Falei da personalidade, mas existe uma parte muito importante também que é a nossa própria educação. E aqui fica uma dica para você que é pai, mãe, como você desenvolve a autoestima do seu filho? Todos nós precisamos colocar limites também. O próprio limite dá uma autoestima mais segura, que eu sei que há coisas que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Mas também todos nós ficamos felizes recebendo elogios. Mesmo que não ficou algo tão bem feito, ele está começando, elogie, que bonito. Ajude que ele elogie trabalhos de outros também. E isso vai desenvolver uma autoestima mais solidária, uma pessoa mais solidária. Existem elementos que são muito variáveis dentro da autoestima. Tem dias que nós não estamos bem, não é? Às vezes, seja pelo clima, dias mais frios, temperaturas, regiões onde existem temperaturas mais frias durante o ano, podem também desenvolver pessoas um pouco mais fechadas, uma forma um pouco mais sombria, mas isso passa. Logo já virá o verão, já são fatores que acabam mudando de um clima para outro. Outro momento, até momentos da nossa vida em que nós não estamos bem por questões físicas. Se você está doente, vai se sentir mal, está com dor de cabeça, está com uma gripe, uma indisposição, obviamente isso pode afetar um pouco naquele momento a sua autoestima. Mas eu quero falar de uma outra autoestima, independente das situações, para nos ajudar a entender que independentemente do momento que você esteja passando, ela pode ajudar você. E é não uma autoestima com U, que é uma estima própria minha, mas uma autoestima com L, uma estima que vem do alto, que é como Deus lhe vê. Por mais que você um dia na sua vida olhe para o espelho e diga, mas eu não estou bem, eu não sirvo, eu não consigo, como Deus lhe vê. Sabe que Deus lhe vê com o valor real, não que você tem, não o que você está passando agora, mas tudo aquilo que você pode chegar a ser quando estiver com Ele. Você quer ver um verso bíblico muito bonito que fala desse amor de Deus? Eu tenho um aqui, em João, o capítulo 3, o verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que Deus tem pelos seus filhos. Não importa o que você esteja passando, se você está num momento com uma estima mais baixa, ou se tem uma história de vida que já não consegue se desenvolver bem, não tenha medo. Deus vê em você uma pessoa espetacular, magnífica, se você se desenvolver ao lado dele. E todos nós podemos fazer isso. Deus dê para você um restante de dia maravilhoso, um fim de semana espetacular, sabendo que, ainda que eu não me veja tão bem, Deus me olha como uma pessoa ainda mais linda e ainda melhor. Seja bem-vindo também ao nosso novo lugar de conversa, aqui e outros lugares da clínica. Nós vamos estar nos encontrando em outros momentos, mas sempre aqui, no seu Vida e Saúde. Que Deus abençoe e até a próxima. Que bom, obrigada, Pastor Gustavo, essa dica aí da autoestima vinda lá do alto, que beleza, que bom que ela funciona mesmo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vai conversar sobre síndrome metabólica, são 2 minutinhos e a gente já volta.